superação, força, lealdade, liberdade, vitalidade e criatividade, magia, beleza, serenidade, rapidez, racionalidade, equilíbrio entre o mundo físico e o espiritual. O arquétipo do cavalo alado, o Pégasus. É sobre isso que nós iremos falar hoje. Então, bora lá! Se você já tá aí com vontade de ativar o arquétipo de Pégasus, né, do Pégasus, ou se você tem interesse, muito interesse nessa imagem arquetípica, né, a primeira coisa que você precisa saber é da mitologia, da história dele, né, que a mitologia vem trazer aí para nós. Bem, gente, Pégasus, por ele ser um cavalo, ele possui as características arquetípicas do cavalo, né, do cavalo terrestre, mas as características do cavalo alado, ou seja, aquele cavalo que voa. É como se esse arquétipo, essa imagem arquetípica de Pégasus, ela estivesse em um nível mais elevado. Então, assim, além dele possuir as características do mundo físico, né, representada aí pelo cavalo, ele possui ainda essas características do mundo espiritual, né? Então, ele transita ali entre o nosso mundo físico aqui, né, material, terrestre, né, e ele possui essas características. Quais são as características? Vou falar brevemente aqui do cavalo, né? Rapidez, liberdade, poder, agilidade, elegância, né? E também ele possui as características do mundo espiritual, a magia, né, que nós já falamos aí na abertura do vídeo, a criatividade, né? Essa liberdade. E uma coisa interessante de vocês saberem a respeito do cavalo é que o cavalo, ele possui uma energia física muito forte, né? O cavalo, tô falando agora do cavalo normal, não do Pégasus, ele é um animal muito forte, muito poderoso. Tanto que ele vem fazendo parte aí da história da humanidade, né? Ajudando nas lutas, né, nas batalhas, nas guerras, serviu como meio de transporte e serve até hoje ainda, vem servindo aí ao longo da história da humanidade, justamente por essa força física que ele tem, né, por essa vitalidade, por suportar, né, grandes pesos, por aguentar correr, né. Então, ou seja, ele representa aí essa energia física, essa energia vital, né? Essa energia material, né? Do mundo material muito forte. Portanto, ele representa essa ligação com a terra, né? O cavalo representa essa ligação com a terra. E quando falamos do cavalo alado, do Pégasus, um cavalo, né? Ele é um cavalo. Ele poderia ser qualquer outro animal aí da mitologia para representar esse arquétipo, né? Mas não, eles escolheram o cavalo justamente por isso. Quando nós falamos deste animal, né, deste cavalo com asas, né, que a mitologia grega escolheu aí para trazer pra gente, poderia ser qualquer outro animal, não é à toa que escolheram o cavalo, justamente por isso, porque a mensagem, né, a mensagem que deve ser transmitida para nós é justamente essa, a importância da ligação com a terra, a importância da ligação com o mundo físico, a importância da ligação com a matéria. Mas nós não paramos por aí, né? Também precisamos nos ligar ao mundo espiritual. Como eu sempre venho falando aqui nos vídeos do canal, nós não somos apenas um corpo físico, nós não somos apenas pessoas físicas, mas nós também somos seres espirituais, né? Portanto, não devemos viver a nossa vida muito arraigados, né, somente no mundo físico, na matéria, mas também não podemos negligenciar, né, a nossa casa, o nosso templo, o nosso corpo, né, este corpo físico. Inclusive, tem uma passagem bíblica que diz que o corpo é o templo do Espírito, né, gente? O corpo é o templo do Espírito. O corpo é o templo do Espírito. Portanto, se nós não cuidarmos bem do nosso corpo,
né, do nosso corpo físico, se nós não nos alimentarmos direito, se nós não dormirmos direito, se nós não buscarmos fazer uma atividade física, né, se nós não prestarmos atenção aí como que a gente faz o gerenciamento das nossas emoções, né, a ter o cuidado de nos afastar de tudo aquilo que nos traz emoções negativas, sentimentos negativos, né? Quando não temos esse cuidado, né? Quando nos entregamos ao estresse, a situações estressantes, pessoas estressantes, lugares estressantes, nós estamos também negligenciando o nosso corpo físico, o nosso templo, e dessa maneira se torna muito difícil nos elevarmos espiritualmente, né? Voarmos, né? Mantermos a nossa ligação com o mundo espiritual, cuidar da nossa saúde espiritual, né? Da nossa saúde mental, da nossa saúde espiritual, porque tudo começa do físico, né? Tudo começa do nosso templo, da nossa base, que é o nosso corpo, né? Então, por isso a importância de ser um cavalo. Como eu já falei para vocês, poderia ser qualquer outro animal, mas não, escolher um cavalo, mas não apenas um cavalo que parasse ali sendo um cavalo, mas um cavalo alado, um cavalo mágico, um cavalo que cria, um cavalo que voa, né? Um cavalo que transforma situações, um cavalo que vence as dificuldades, vence os medos, vence os dragões, vence as negatividades e os desafios. Um cavalo que vence os medos, que vence as dificuldades, que vence a maldade, né? Que vence os monstros, os dragões e os desafios da vida. Trazendo aqui, né, a análise desse arquétipo para o nosso vídeo aqui de hoje. Como você já sabe, se você assistiu o vídeo anterior, né, a história de Pégasus da mitologia grega, se você não assistiu, volta lá e assista primeiro, porque para você entender este vídeo aqui, é de extrema importância que você saiba da história mitológica deste arquétipo, tá? E tá aqui no canal, eu vou colocar ou aqui. Se você não assistiu ainda, dá uma assistida lá primeiro, depois você volta aqui para que você possa entender este arquétipo. Então, eu tô falando agora para aqueles que já assistiram e já sabem do que eu estou falando. Como nós sabemos, o herói lá da mitologia grega, ele só conseguiu matar o dragão, ele só conseguiu matar o inimigo com a ajuda de Pégasus. Ou seja, trazendo aqui para o nosso vídeo de hoje, para a nossa análise, qual a mensagem que é passada para nós através dessa história? Para que nós possamos vencer os nossos dragões, para que nós possamos vencer as nossas dificuldades, para que nós possamos vencer os nossos medos, as nossas ansiedades, as nossas preocupações, para que possamos vencer os nossos inimigos, sejam esses inimigos verdadeiros, que realmente existem em nossa vida, né? Que sejam aquelas pessoas que não gostam da gente, que comete atrocidades ou injustiça ou maledicências ao nosso respeito, perseguições. Nós sabemos que isso existe no campo material, no campo físico. Isso é normal, vez ou outra, acontecer com todos os seres aqui no planeta. Muitas vezes enfrentamos esses inimigos, né, de carne e osso, de verdade. Mas muitas vezes enfrentamos também inimigos espirituais, né? Inimigos que não conseguimos ver, mas que existem e estão ali trabalhando negativamente contra a nossa vida, contra os nossos planos e contra os nossos objetivos. E aqui eu posso falar para vocês como exemplo de inimigo espiritual, um pensamento negativo que se repete em sua mente, um medo que porventura você possa ter, que te persegue, que não deixa você ter aquela coragem para agir,
né? Para dar os passos que você precisa dar em sua vida para fazer o seu sonho acontecer. O medo que te paralisa, que te impede de prosseguir e avançar rumo àquilo que é importante para você em sua vida. O medo, o medo, o medo. Muitas vezes só conseguimos vencer estes inimigos com a ajuda dos planos espirituais, né? E aí que entra este arquétipo, o arquétipo do cavalo alado, o cavalo que tem asas, o cavalo que voa acima das dificuldades, o cavalo que voa acima dos dragões, o cavalo que voa acima dos medos, das dificuldades, dos monstros e que ajuda o herói a vencer. O cavalo, ele não venceu a guerra sozinho. Ele não derrotou o dragão que vivia amedrontando as cidades, que vivia botando terror nos moradores daquele local, sozinho. Não. O cavalo ajudou com que o herói vencesse. O herói venceu com a ajuda de Pégasus. E trazendo isso para a nossa história, né? Trazendo isso para o nosso vídeo, a sua história, para a minha história da nossa vida, né? A mensagem que está sendo passada através desse arquétipo é que muitas das nossas lutas e das nossas dificuldades, elas só serão vencidas quando buscamos ajuda dos planos espirituais. E aí existe uma gama de coisas, né? De seres, de situações que você pode entender como plano espiritual. Você pode pedir ajuda para Deus, você pode pedir ajuda para sua intuição, você pode pedir ajuda para os seus mestres, para os seus anjos, para o universo, para aquilo que você acredita, né? Mas que você faça essa ligação com o mundo espiritual para que você possa ter a força para vencer esses inimigos, sejam inimigos reais, sejam inimigos do mundo físico, sejam inimigos mentais ou sejam inimigos no mundo espiritual. Mas não importa que tipo de inimigo, que tipo de adversário que seja, desde que ele esteja bloqueando a sua vida, paralisando você, trazendo medo, ansiedade, falta de motivação e perspectiva para prosseguir, tristeza, você precisará se ligar ao mundo espiritual. Só que outra mensagem que esse arquétipo, que essa imagem arquetípica traz pra gente aqui hoje: o mundo espiritual não fará nada se você não agir. Você precisa agir. Mas você não agirá sozinho. Assim como o mundo espiritual também não agirá sozinho. O mundo espiritual poderia agir sozinho? Não sei. De repente, quem sabe, em determinadas situações. Mas, se você tem um corpo, se você tem uma mente, se você tem a vida, se foi te dado a vida para que você viesse para este planeta, viver aqui. Um planeta de energias densas e pesadas. Um planeta onde lidamos com pessoas e com situações de diversos tipos. Um planeta que precisamos dia a dia enfrentar situações desafiadoras. Se você está aqui, se foi te dado um corpo físico, se foi te dada a vida, é porque você também precisa agir. Você precisa fazer algo em direção a solucionar os desafios que você enfrenta. Você precisa fazer algo em direção aos seus sonhos.
Você precisa fazer algo para vencer os seus medos, os seus dragões, as suas dificuldades. É essa mensagem que a imagem arquetípica de Pégasus vem passar para a gente aqui nessa tarde de hoje, em que eu faço esse vídeo aqui para vocês. Outra coisa que eu queria falar aqui a respeito desse arquétipo, que eu até falei mais no início do vídeo, é o seguinte: a ligação que ele tem com o mundo físico, né, com a Terra. E aí eu quero explicar melhor isso aqui para vocês. A nossa energia física, a nossa saúde física, o nosso bem-estar físico, ele é extremamente importante para prosseguirmos rumo à nossa evolução, ao nosso mundo espiritual, ao nosso crescimento, né? Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência física em um corpo físico, em um mundo físico. Mas o objetivo maior é a nossa evolução. Quanto mais desafios formos enfrentando enquanto estamos vivendo na Terra, quanto mais desafios conseguirmos superar, vencer e aprender com estes desafios, não repetir mais, né, essas situações, esses comportamentos, esses padrões que temos, essas dificuldades, enfim. Quanto mais formos superando os desafios, é como se fosse uma escada, né? Step by step. Quanto mais você supera um, você sobe um degrau. Você supera outro, você sobe outro degrau. Outro. Você vai evoluindo rumo ao mundo espiritual, que é onde você retornará após a sua morte, né? E qual que é o objetivo? O objetivo é chegarmos lá o mais evoluídos que possamos, né? Que pudermos. O objetivo é chegarmos lá o mais evoluídos que pudermos. É para isso que vem os desafios. É para isso que vem as dificuldades. As dificuldades e os desafios, elas não vêm para nos acabar conosco. Elas não vêm para nos destruir. Elas vêm para que nós vencemos e subimos mais um degrau, step by step. É este o objetivo. Só que, voltando a falar, se nós não cuidarmos do nosso corpo físico, nós não teremos condições. Quer ver um exemplo? O dia que você dorme mal, e aí eu vou tirar por mim, aqui agora. O dia que eu durmo mal, eu não sou uma pessoa legal no meu trabalho, entendeu? É claro que eu vou tratar as pessoas bem normalmente. Se eu dormir mal um dia, até que passa. Mas se eu começar a dormir mal todo dia, durante uma semana, o que vai acontecer? Eu vou começar a ficar estressada. Eu vou começar a ficar nervosa. Daí a pouco, meu trabalho não vai render. Daí a pouco, eu vou começar a descontar nas pessoas aquele estresse, né? Aquele estresse que tá vindo de quê? Muitas vezes de uma noite mal dormida. Muitas vezes eu não estou me alimentando bem. Daí a pouco eu vou começar, né? Se a gente não se alimenta bem, se a gente negligencia o nosso sono e a nossa alimentação, com o passar do tempo aquilo traz problemas físicos para nós. A gente fica sem energia. A gente não tem energia legal para relacionar com as pessoas. A gente não tem energia para fazer uma meditação. A gente não tem energia para buscar o nosso crescimento espiritual. A gente fica nervoso, a gente fica estressado, a gente não quer fazer uma meditação, a gente não quer fazer nada que vai... Não é porque a gente não quer, é porque a gente não tem força. É porque o nosso campo físico, o nosso templo, ele está sendo maltratado. Mas ele é a base. Quando dormimos bem, quando nos alimentamos bem, quando gerenciamos as nossas emoções, né? Prestamos atenção ali, aquilo que permitimos ficar perto de nós, que eleva as nossas emoções positivamente ou que coloca a nossa emoção negativamente lá para baixo.
Quando não prestamos atenção nisso e negligenciamos isso também, destruímos o nosso corpo, criamos doenças em nós, doenças físicas e doenças mentais. E com isso, nós nos enfraquecemos, ficamos sem energia para investir na nossa evolução, no nosso crescimento, na nossa aprendizado espiritual. Então é de extrema importância o cuidado com esse nosso templo, com esse nosso corpo físico. Se você começa a negligenciar esses cuidados físicos com o seu corpo, com a sua saúde, você começa a ter pensamentos pessimistas, você começa a ficar sem energia, você começa a perder a esperança. Tudo porque você está fraco, você não dormiu direito, as coisas começam a dar errado para sua vida, você começa a ter emoções atrás de emoções negativas. E as emoções, elas são extremamente importantes para nos possibilitar a passagem desse portal, deste mundo físico para o mundo espiritual. E de repente você me fala, mas eu não me interesso pelo mundo espiritual, não. Eu me interesso só pelo mundo material, para construir minha vida, trabalhar, comprar minha casa, meu carro e meu apartamento, como diz o professor Hélio Couto. Mas é aí que a coisa pega, porque você não é um ser apenas, como eu já falei inúmeras vezes, material. Você é um ser espiritual vivendo uma experiência material em um corpo físico. E se você negligencia também o seu mundo espiritual, você começa a ter problemas no campo das suas emoções, dos seus sentimentos, da sua alegria, da sua felicidade. Você fica aquele ser vazio que faz, que corre atrás das coisas, mas que no fundo está infeliz. Portanto, você corre, você faz, e você não entende por que seus relacionamentos não dão certo, que a sua vida não dá certo, que você é infeliz. Você só tem a realização momentânea diante das coisas materiais. Você não entende, mas eu posso te explicar. Você não entende, mas eu posso te explicar. É porque você é um espírito divino. Portanto, o objetivo maior da sua existência está para além do mundo terrestre. Nós não podemos negligenciá-los, né? Precisamos dele, da nossa sobrevivência, porque estamos aqui. E eu já expliquei. Para que atravessemos o portal, precisamos do mundo material, do mundo físico, do nosso corpo, enfim. Mas não podemos negligenciar nem o mundo físico e nem o mundo espiritual. E daí a importância do cavalo alado, que ele une essas duas esferas. Ele é um cavalo com seus pés na terra, com a sua energia física, com a sua racionalidade, né? Com a sua firmeza, com a sua energia, com o seu poder, com a sua força física. Mas ele também possui asas. Ele voa para os ares. Ele possui a magia da criatividade. Por ele ter asas, ele vai a mundos que o cavalo normal não consegue ir. Ele vai a lugares que o cavalo normal não consegue ir. Ele acessa o mundo mágico, a magia que o cavalo normal não consegue ir. Mas ele também não vive só lá. Ele não vive só nos ares, só voando. Ele tem também os pés no chão. Percebeu a importância do equilíbrio entre o mundo físico e o espiritual? Para mim, esse arquétipo é um dos arquétipos mais completos, porque ele vai pegar as características ali do equino, né, que é do cavalo,
totalmente importantes para a nossa vida física, mas ele também vai trabalhar as questões deste mundo espiritual. Ou seja, ele vai trazer esse equilíbrio para nós. Outra coisa importante sobre o arquétipo de Pégasus é o seguinte, por que ele representa a liberdade, né? E aí nós vamos falar da liberdade sentimental, dessa liberdade dentro de nós, né? Para que nós realmente possamos nos sentir livres, é de extrema importância que nos desapeguemos de tudo nessa vida. Porque enquanto nós estivermos apegados, né? Apegado ao meu corpo físico, apegado a uma pessoa que eu amo, apegado a algum amigo, apegado a alguma posição social que eu ocupo, apegado a algum cargo que eu tenho, apegada a alguma ideia que não sai da minha cabeça e que fica ali se repetindo direto, apegada a pensamentos, padrões, apegada a algum tipo de vício ou comportamento. Qualquer tipo de apego nos aprisiona. Não há como termos liberdade se somos pessoas apegadas, se precisamos de algo, se precisamos de alguma pessoa, de alguma posição social, de alguma situação para sermos felizes. É como se tivéssemos de muletas. Só seremos felizes se tivermos aquela pessoa. Só seremos felizes se tivermos aquele corpo. Só seremos felizes se tivermos aquele emprego, aquele cargo. Só seremos felizes se aquela pessoa gostar de mim, se aquela pessoa me aceitar, se eu tiver um número de dinheiro tal, X, na minha conta bancária. Quando eu faço isso, eu me torno uma pessoa presa, prisioneira. Prisioneira dos padrões do mundo, prisioneira dos padrões da vida, né? Que as pessoas vão impondo para nós no dia a dia, prisioneira das minhas crenças, prisioneiras dos meus pensamentos, prisioneiras de alguém, de algo. Então eu me torno uma pessoa presa. Eu não sou livre para fazer o que eu quiser, para decidir, para ser feliz, porque eu estou dependendo de muletas, né? De muletas, eu estou dependendo de muletas para prosseguir, para ser feliz. Então daí essa importância do desapego. Ele tem asas, ele sai da terra, ele desapega, ele tira os pés do chão e ele começa a voar. Isso representa também o desapego à matéria, o desapego a este mundo físico, o desapego a qualquer tipo de situação ou pessoa. E por isso, a liberdade que vem com o voo. Mas para voar, você precisa soltar seus pés da terra, senão você não voa. Então, isso é outro ponto aqui muito interessante para que a gente possa analisar nessa imagem arquetípica de Pégasus. E outro ponto importante também nesse arquétipo, gente, é o seguinte: por ele ser um cavalo que tem asas e que voa, o que nos remete isso? A magia, né? A magia, a capacidade de sonhar, né? De criar no mundo da imaginação. E aí eu trago aqui para nós o seguinte, a lei da atração, né? Para que a gente possa criar os nossos sonhos, para que a gente possa dar vida aos nossos sonhos, tirar os nossos sonhos do mundo ali espiritual, do mundo da imaginação, né? E trazer esses nossos sonhos para a realidade, para a concretização, nós precisaremos fazer o quê? Imaginar, né? Vocês já conhecem a lei da atração. Creio que sim. Se você faz parte do meu canal, você já conhece a lei da atração, você já conhece as leis universais. Vou fazer uma pausa aqui. Se não conhece, adquira hoje mesmo o meu audiobook, As 22 Leis Universais. Inclusive tem lá a lei da atração.
muito bem detalhado, muito bem explicadinho, que você pode ouvir aonde for que você estiver, tá? Vou colocar o link por aqui, tá bom, gente? No final desse vídeo também, ou na descrição do vídeo, você pode achar o link se você quiser adquirir. Mas voltando, para que a gente possa dar vida e trazer os nossos sonhos para o mundo real, nós precisamos utilizar dessa nossa magia, desse nosso poder de imaginação, de criatividade, obviamente associado ao sentimento. Você já parou para pensar por que você tem a capacidade de imaginação? Por quê? Por que que Deus te deu a capacidade de imaginar, de vir ao mundo com essa capacidade de imaginar? Você pode imaginar o que você quiser na sua imaginação. A sua imaginação não tem limite. Você pode ser o que você quiser, você pode ter o que você quiser no mundo da imaginação. Você tem essa capacidade. E quando você faz isso sentindo, o seu corpo, o seu cérebro não sabe que aquilo não é real. Ele pensa que é. E se você continuar fazendo isso, aquilo irá se manifestar em sua vida. É só fazer e testar, né? Não precisa de falar mais nada. Mas o que é importante é o quê? O sentimento. Não adianta só imaginar. Se você só imaginar e não colocar o sentimento verdadeiro ali, nada irá acontecer. Então, assim, trazendo a imagem arquetípica de Pégasus para essa questão aí, no ponto da lei da atração, ele é um arquétipo que nos ajuda também. Porque ele tem essa capacidade de transitar entre o mundo físico e o espiritual. Ele tem a capacidade de voar, ele tem a magia, ele tem a criatividade. Portanto, é um arquétipo muito interessante para analisarmos quando estivermos aí buscando trabalhar com a facilidade, a capacidade de imaginar, né? Porque tem pessoas que não têm muita facilidade de imaginar. Então, esse arquétipo pode ajudar muito aí também. Só lembrando e falando mais uma vez, ele sonha, mas sonha quando vai para o céu ali, quando vai para os ares, representa os ares, os sonhos, os desejos, né? Mas ele também tem os pés no chão. Então, não é aquela coisa que, como a gente pode dizer, que devaneia, que fica só nos devaneios. Não, é o sonho, é a imaginação, é a criatividade com os pés no chão. Ou seja, a importância também aqui da ação, do fazer, do ir atrás, do botar a mão na massa. É o sonhar, é o imaginar, é o criar na imaginação. Mas a própria palavra já diz, imaginação. Eu vou fazer as imagens na minha mente. Imaginação, né? Eu vou fazer as imagens na minha mente. Mas ação, eu vou partir para o campo do botar a mão na massa e do fazer. Para que as coisas aconteçam, é preciso ter essa associação. Portanto, gente, repetindo, esse arquétipo é um arquétipo muito poderoso, muito completo para quem quer trabalhar em todas as áreas da vida aí, no campo físico, no campo mental e no campo espiritual. Só lembrando aqui que o herói da mitologia grega, Belerofonte, né, ele venceu as batalhas com a ajuda de Pégasus, porque Pégasus imaginava, sonhava, mas Pégasus ajudava o herói ali também nas batalhas, né, na ação, né, ele fazia, né? Então, por isso, todas as batalhas que o herói Belerofonte participou com a ajuda de Pégasus, elas foram vencidas, justamente por essa ligação aí, da terra com o céu, do mundo físico com o mundo espiritual, deste equilíbrio, né, dessa harmonia, dessa ação, tanto nos dois mundos, né? Tanto nos dois mundos. E para encerrarmos aqui este vídeo de hoje do arquétipo de Pégasus, mais uma vez gostaria de ressaltar, ele venceu, né, o herói Belerofonte, que venceu aquele monstro lá da história da mitologia, que era Quimera, que era o dragão, né, que botava fogo em tudo, que aterrorizava os moradores das cidades, que metia medo em todo mundo, que era aquele maior terror. Ele conseguiu vencer ali, o herói,
quando ele pediu ajuda do campo espiritual, né? E aqui eu queria trazer também para nós analisarmos a importância para que nós vencemos as nossas dificuldades em nossa vida, né? Principalmente as nossas dificuldades internas, aqueles medos, aqueles anseios, aqueles comportamentos, né, negativos, aqueles comportamentos viciantes, aquelas dificuldades que temos em nossa mente, em nossas emoções e nos nossos comportamentos. Nós só conseguimos fazer isso a partir do momento que adentramos no nosso campo espiritual, com a ligação com a nossa intuição e com o nosso autoconhecimento. Quanto mais nos autoconhecermos, mais seremos capazes de lidarmos conosco, com as nossas dificuldades. Mais saberemos aquilo que é melhor e mais importante para nós, portanto, mais nos fortaleceremos para lidar com as dificuldades, principalmente os nossos traumas internos, os nossos complexos, né? As nossas dificuldades internas, as nossas sombras, aquelas coisas aqueles pensamentos, sentimentos e emoções que são como vampiros, né? Que vão sugando a nossa energia, a nossa vontade de viver, a nossa alegria e a nossa disposição para prosseguirmos nessa terra, realizando os nossos desejos de alma, né? Aquilo que é importante para nós, para alcançarmos a nossa liberdade, né? Para voarmos e sermos felizes e para evoluirmos cada dia mais. Só conseguimos fazer isso através daquela palavrinha chamada autoconhecimento, que é o foco aqui do nosso canal. Então, se você tá aí querendo ativar um arquétipo que seja mais completo e que vai trazer para você tanto a sua evolução e o seu crescimento, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual, eu sugiro para você o arquétipo do cavalo alado, né? E eu indico que você estude sobre ele e procure conhecer cada dia mais a respeito deste arquétipo antes de ativá-lo. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo de hoje e eu te espero no próximo vídeo. Deixa aquele like que é muito importante para o canal. Compartilha e comenta aqui abaixo para mim. Fica com Deus, meu querido. Fica com Deus, minha querida. E eu te vejo no nosso próximo vídeo. Tchau!